por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem hoje te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança,
Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização, o lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade, que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado,
com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial. Não tem comparação nenhuma. E a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fico com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Mateus capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 até o 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vendo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe
com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ora, muitas vezes você deve ter ouvido, presenciado alguma pregação a respeito desse tema. E o mais interessante é que, embora sendo uma parábola, Jesus explica o seu sentido a partir dos versículos 18 em diante. Quer dizer, a parábola já está interpretada. Nós até podemos refletir um pouco mais a respeito do sentido específico de cada solo, de cada pessoa, de cada reação de cada um de nós. Mas neste caso, temos uma parábola cuja interpretação já está no texto bíblico. E por que digo isso? Porque estamos vivendo num tempo onde, por ser parábola, há quem imagine que a interpretação está ao gosto do leitor ou do intérprete. Essa é uma tendência bem recente na área da hermenêutica, da interpretação, não só bíblica, mas filosófica e hermenêutica em geral. Onde, morto o autor, o que temos é um livro, o que temos é um texto, e é óbvio, então, restando apenas o leitor. E o leitor, então, no seu tempo, na sua história, na sua vivência, dará certa cor, significado a esse texto a partir da experiência que esse texto provoca na vida do leitor. Aí vocês podem imaginar quantas possíveis e diferentes interpretações advirão de um texto como esse. Mas que bom que neste caso a parábola é interpretada. Meus irmãos, esse é o único dos 5 discursos principais de Mateus que não é dirigido aos discípulos, mas ele é especialmente dirigido às multidões. É o que diz o versículo 2. E grandes multidões se reuniram em volta dele. Isso não exclui os discípulos, mas isso amplia um pouco o nosso horizonte de que essa mensagem foi endereçada a uma multidão ou multidões. Por isso, inclusive, Mateus vai incluir nesse discurso, e falo aqui de Mateus como quem organizou os discursos de Jesus. E cada evangelista fez isso segundo sua intenção. Não distorcendo o que Jesus disse, mas colocando o que Jesus disse dentro de uma certa ordem, segundo o propósito que cada evangelista tinha ou tem. E aqui no caso, Mateus. Mateus inclui esse discurso voltado agora aos discípulos, quando começa a explicar esse discurso, quando enfatiza a importância das parábolas, bem como a interpretação, tanto da parábola do semeador e a do joio, que vem logo a seguir, e que a gente não vai trabalhar hoje, talvez faça isso no domingo que vem. Ou seja, as multidões, de início, nesse texto, não recebem o conhecimento dos mistérios do reino, como nos mostra o versículo 11. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
Jesus está falando com os discípulos, mas àqueles isso não é concedido. Então, para ficar bem claro, Mateus aqui inclui nesse discurso que se dá no capítulo 13, não só na parábola do semeador, mas no discurso como um todo, a explicação agora voltada aos discípulos, a partir do versículo 18, sobre a importância das parábolas e de uma interpretação adequada delas, que é dada no texto, para ajudar os seus discípulos quanto à sua missão. O que é parábola? Parábola é uma palavra que está aqui no versículo 3, no plural, parábolas, vem do hebraico massal. E essa palavra acontece em torno de 30 vezes no Antigo Testamento, que para o grego é traduzida como parabolê, tanto que na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, parabolê é a palavra usada. Qual o significado, ou em que momentos a parábola, enquanto palavra, é usada? Para se referir a provérbios, a máximas, a ditados, a alegorias, fábulas, comparações, enigmas, histórias incorporando alguma verdade. E os exemplos são inúmeros. No Novo Testamento, parábola pode ser um provérbio, pode ser um dito profundo ou até obscuro, pode ser um símbolo ou imagem não verbal, pode até ser uma comparação ilustrativa. No passado, isso é muito importante, os comentaristas tendiam a interpretar as parábolas, mais ou menos recorrendo a alegorias. Em cada elemento da parábola, tinha que se encontrar um significado profundo, um significado outro, em cada palavra, em cada personagem, em cada semente. Havia essa busca por um sentido oculto. Embora muita discussão ainda hoje persista sobre a interpretação adequada de parábolas, é possível afirmar, em regra geral, que as parábolas são histórias simples, preste atenção nisso, e que destacam geralmente um único ponto, ou dois, quem sabe. Nesse sentido, a parábola é mais do que uma ilustração. É mais do que falar sobre um princípio e contar uma história para ilustrar este princípio. Muitas vezes a parábola revela um sentido profundo, não múltiplo, não plural, mas um sentido profundo, que aquela história nos permite, se a acolhermos, capturar. Vejamos os versículos 3 até o 7, onde a parábola é contada. O foco da parábola não é o semeador. É evidente que o foco da parábola são os solos, que são diferentes. O semeador espalha a semente e ela cai em lugares diferentes. Os caminhos atravessam e passam em torno dos campos, aparentemente sem cercas. E a terra dos caminhos é muito dura para receber a semente, que então é comida pelas aves, como diz o versículo 4. O terreno, no versículo 5, é pedregoso. É aquele em que o leito de pedra calcária está perto da superfície. Portanto, o solo é pouco profundo. Quando a estação de chuva termina e o calor aumenta, o solo raso esquenta rapidamente e consome aquela semente no versículo 6. As sementes brotam, mesmo assim, e prometem ser a melhor colheita, e tudo indica que isso acontecerá. Contudo, o calor intenso do verão exige que as plantas tenham raízes profundas, a fim de buscar água. E o leito do solo não permite essa nutrição. A planta jovem
como a grama que cresce nos telhados, e basta olhar para esse exemplo. Essa planta jovem seca antes de poder crescer. Outras sementes caem na cerca viva de espinheiros, que as impedem de receber o sol e que as privam da necessária nutrição para que aquela semente frutifique. Essa é, em síntese, a parábola. Mas a partir do versículo 8, Jesus nos provoca com algumas reflexões. Algumas sementes caem em solo bom e produzem colheitas de várias safras. Como diz o texto, outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, essas que produzem colheitas de várias safras, assim o são, ao contrário do que muitos acham, não são necessariamente altas as plantas, o que simboliza a fertilidade da era messiânica, mas estão bem dentro da expectativa comum. Imaginando quando Jesus veio a esse mundo e passou a pregar o Evangelho, e algumas pessoas passaram a segui-lo, ainda assim era uma pequena semente, que podia até não ter grande expressão física e numérica, mas o reino de Deus irrompia no mundo a partir da encarnação de Jesus. E é nesse sentido que tamanho de planta não pode ser referência para planta sadia. A mesma semente não produz colheita. A mesma semente, em outro caso, produz alguma colheita. E a mesma semente, em outro caso, vai produzir muita colheita, dependendo do caráter do solo. A exortação final de Jesus aqui no versículo 9, e é para ela que nós voltamos os olhos, é para que os ouvintes de Jesus, e nós aqui, leitores de Mateus, vejamos essa parábola com atenção e cuidado, porque geralmente o seu sentido não está na superfície, ele está um pouco mais abaixo, mas ele é transformador. Vejamos o versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Os discípulos aparentemente se dirigem a Jesus aqui em particular. Aqui é uma espécie de cisão. Enquanto Jesus falava às multidões, agora parece que Jesus está com os seus discípulos. Qual é a resposta de Jesus? É no sentido de que uma das funções das parábolas é ocultar a verdade. Ou pelo menos apresentá-la de forma velada. Em alguns casos, Jesus mesmo contou parábolas para ocultar seu messianado, sua vinda enquanto cumprimento do profeta Isaías, o Messias de Deus. Veja que aqui nós temos no versículo 11 a resposta de Jesus. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. O que são mistérios? Mistérios são planos ou decretos divinos, com frequência, transmitidos por meio de uma linguagem velada, conhecidos apenas dos eleitos e, em geral, relacionados com eventos escatológicos. Os mistérios do reino, dados ao conhecimento dos discípulos, sugerem que determinadas realidades escatológicas estão sendo reveladas a eles. Geralmente, quem se aproxima dessas parábolas de Mateus 13, costuma pensar muito em todo o ensino ético de Jesus e na sua pregação do Evangelho, mas a verdade é que os mistérios do reino estão muito relacionados a eventos escatológicos, já começados em Jesus, mas que terão uma plenitude no futuro.
E esses discípulos estão tendo, atenção, o privilégio de enxergar, entender, compreender, sentir que Deus havia entrado na história de maneira extraordinária na pessoa do seu filho, e um novo evento se aproximava, futuro, do qual os discípulos poderiam fazer parte. Os mistérios do reino dados ao conhecimento dos discípulos sugerem que determinadas realidades escatológicas estão sendo reveladas a eles. O que é revelado não é quem é Jesus, a natureza de Deus ou o poder do amor. Antes, o mistério do reino é a vinda do reino na história em adiantamento de sua manifestação futura e apocalíptica. Essa é a tonalidade. Este é o sentido aqui, essa é a ênfase, essa é a nuance aqui. O reino de Deus que já veio e que nos aponta para uma completude do porvir. E lidar com esse tema, ou pensar sobre esse assunto, num mundo tão difícil como o nosso, com tantas situações complexas, com cenários às vezes não tão positivos, com más notícias, embora a gente já tenha sido advertido sobre temer a Deus e não se atemorizar de más notícias, mas ouvir uma palavra como essa, de que está em curso um plano divino, que tem expressão no reino de Deus, que significa domínio, governo, que significa o estabelecimento de uma dimensão de vida que vai suplantar essa vida que a gente está vendo aqui agora, tão controversa, dolorida e cheia de injustiças e dores. Ouvir disso, meus irmãos, é ter esperança, é ser privilegiado. Ao contrário daquele a quem isso não é revelado e que olha para o seu horizonte e vê pouca esperança, pouco motivo talvez de começar uma segunda-feira, ou sendo empresário, ou sendo autônomo, ou sendo um pai de família. E aí pense, família, trabalho, valores, pense na sociedade brasileira. A pessoa não vê muitos motivos para acordar bem numa segunda-feira pela manhã. Ora, que Deus traria o seu reino não era segredo. Todos os judeus sabiam que esse tal reino de Deus um dia viria. Mas a nova verdade agora, concedida àqueles discípulos pela revelação na pessoa e missão de Jesus, é que o reino que está por vir, conforme predito por Daniel, na verdade entrou no mundo antecipadamente, de forma oculta, a fim de operar ocultamente entre os homens. Ou vocês acham que todo o mal e injustiças e dores que aí estão, Deus com isso não se importa? Deus diante disso é indiferente? Ou Deus perdeu o controle? Ou você acha que quando Jesus veio, ele veio também com uma cavalaria toda, com toda a pompa, com todo um exército atrás de si e adiante de si, mas a entrada dele em Jerusalém nos mostra muito bem como ele entrou na cidade, o grande rei, a maneira como ele definiria o seu ministério e o seu reinado. E a gente, como igreja, não pode esquecer da maneira oculta como Deus entrou nesse mundo, nos redimiu a todos numa cruz, lá numa cidade específica, no Monte Moriá. Ele, numa cruz, crucificado, pagou a dívida de todos nós. Pela graça fomos salvos. Isto é dom de Deus. Coisa que até hoje pessoas criticam, para os gregos, loucura. Para os judeus, escândalo. Mas para nós os que cremos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois essa maneira oculta, sábia, às avessas do que é o poder humano e o domínio humano, esta maneira oculta, não podemos perder de vista, num mundo tão ruidoso, onde quem exerce poder e autoridade faz isso na força do seu braço ou dos seus recursos. Deus está trabalhando neste mundo
e não nos deixou à própria sorte. Veja que texto desafiador. Versículo 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Meus irmãos, a antítese desse texto é proverbial e registrada em outras passagens. Não é a primeira vez que ela aparece. No próprio Evangelho de Mateus 25, 29 está lá. Marcos 4, 25, Lucas 8, 18. O que ela faz? Ela adverte contra considerar as bênçãos espirituais como garantidas, como tendo-as recebido por herança racial, como os judeus a receberam, quem sabe. E serve para aumentar a nossa gratidão e senso de privilégio, para que continuemos a desfrutar dessa revelação, desse conhecimento que Deus nos permite ter, de modo a sabemos o que estamos vivendo nesse mundo e teremos os nossos olhos bem fixos em Jesus. O que é perdido na segunda parte dessa antítese não é a lei, ou seja, até o que tem lhe será tirado, mas a permanência do indivíduo como sujeito esperado do reino. E aqui, de fato, quando o Evangelho veio a esse mundo, pôs em confusão o judaísmo, que esperava um outro tipo de rei e que se aproximava desse rei de uma outra forma, com base nas suas próprias justiças. E esse rei é quem veio nos justificar e nos dar a sua justiça, para que por meio dele cheguemos ao Pai pela fé e de forma gratuita. Veja o versículo 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus aplica aqui a sua resposta, já dada nos versículos 11 e 12, onde ele diz com todas as letras que os mistérios do reino foram revelados aos discípulos, mas não àqueles que não o são. Agora ele aplica esse princípio aos que não são discípulos. Meus irmãos, os escritores do Antigo Testamento e do Novo têm poucos problemas com relação à tensão que há aqui entre soberania de Deus e responsabilidade do ser humano. Os escritores bíblicos não veem como coisas contrárias. Ou seja, vemos aqui que aqueles que falham em se tornar discípulos são responsabilizados pela rejeição divina, ao mesmo tempo em que nada do que ocorre está fora dos planos de Deus. Quando lidamos com o sofrimento, falamos sobre o compatibilismo, que é essa harmonização entre eu ser responsável por minhas escolhas, mas ao mesmo tempo respeitar que Deus é soberano, tem todo o poder e o seu propósito dura para sempre. Ou seja, seria ingênuo dizer que Jesus contava parábolas para que todos pudessem aprender a verdade com mais facilidade. E seria simplista dizer que a única função das parábolas para os de fora, os que não são cristãos, era para condená-los, de modo que eles não entendessem o Evangelho. Se Jesus queria apenas esconder a verdade dos de fora, como muitos dizem, falando em parábolas para que eles não entendessem, ele nunca precisava ter contado parábolas a eles. Sua preocupação com a missão de Deus exclui essa ideia de não se engajar no mundo, enviando os seus discípulos em missão para que preguem o Evangelho a todas as pessoas. Assim, ele deve pregar sem jogar as suas pérolas aos porcos. Ele faz isso nas parábolas, isto é, de maneira a endurecer e rejeitar os que são insensíveis de coração, mas de maneira a instruir os seus discípulos. Assim, as parábolas desafiam os ouvintes, e o texto aqui para nós é provocativo. Elas não transmitem conteúdo esotérico como muitos imaginam,
onde só os iniciados podem entender a fundo. As parábolas apresentam afirmações do reino inaugurado e o que está por vir. Vejam os versículos 12 em diante. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O texto mexe conosco. Porque, por um lado, dá a entender que Deus cegou essas pessoas para que elas não entendam o Evangelho. Mas, por um outro lado, o texto nos dá a entender que esse cegar das pessoas é consequência da sua própria insensibilidade para crer e acolher o Evangelho, conforme manifestado em Jesus. E aqui nós lidamos com dois extremos sempre presentes na vida cristã, não importa a confissão de fé. De um lado, um Deus que faz tudo, e de um outro extremo lado, o ser humano que faz tudo e que se empenha. E é incrível que aqui nós tenhamos compatibilizadas essas duas verdades de um Deus que escolhe, chama, salva e opera tudo em todos, mas de um outro lado, um ser humano que não quer ver, que rejeita a verdade, que se esconde dela, que não a acolhe. E essa dualidade, entre aspas, eu coloco essa palavra, às vezes, para a nossa racionalidade, é difícil de compreender. Mas o que se deduz disso? Que duas coisas têm que ser ditas. A Deus pertence todo o poder, mas nós somos responsáveis pela vida que nós temos e pelas escolhas que fazemos. Você não vai poder fugir dessa verdade. Você não vai poder ir para o extremo, como é muito comum, dessa graça da qual se fala tanto, onde eu sou completamente passivo em tudo aquilo que Deus faz. Isso é verdadeiro, mas essa mesma graça me reeduca, como diz Tito, para um viver responsável, para uma conversão diária, para uma morte de mim mesmo naquilo que é pecaminoso. E é nesse sentido que a nós, meus irmãos, cabe esse equilíbrio sempre. E muitas igrejas hoje estão divididas exatamente nessa tensão. Ou elas enfatizam em demasia o que Deus fez e cruzam os seus braços, ou elas enfatizam muito o que nós podemos fazer e elas viram um ativismo extremamente cansativo, ou um legalismo. De um lado, acentuando-se a graça, podemos ser complacentes. De um outro lado, acentuando-se as obras, podemos ser legalistas, e esses extremos precisam ser tensionados, de modo a entendermos que Deus é soberano, Ele faz tudo em todos, sem que Ele haja, ninguém se converte, mas por um outro lado, eu sou responsável por minhas escolhas, decisões e até pela fé com a qual eu creio. Digo de todo o meu coração nessa noite, evite esses extremos. De ser uma pessoa que se deslumbra com o amor de Deus, mas que fica no âmbito das emoções e do romance a respeito disso, mas que na sua vida pessoal, esse romance não traz engajamento no comportamento, nas ações e nas escolhas. Que Deus nos dê graça enquanto comunidade. Por mais que esse texto aqui nos coloque em situação delicada, como Deus faz, quando Deus faz, de que jeito Deus faz, e em que sentido eu sou responsável por ter ido a Jesus ou ter escolhido Cristo, e a partir das escolhas que eu faço na minha vida. A síntese
é que há aqui discípulos privilegiados que se entendem agradecidos e privilegiados por terem sido esclarecidos a respeito do seu papel e identidade. E de um outro lado, há uma multidão aqui que não percebeu, que não entendeu, que até escutou, mas cujo coração ficou insensível, cujos olhos não enxergaram. E é nesse sentido que a parábola provoca a todos nós. A parábola dos solos não só diz que o avanço do reino é lento, é só pensar que em 3 tipos de solo não houve frutificação duradoura, somente em um tipo. Então isso nos indica, de certa forma, que o avanço do reino é lento e com variadas respostas à proclamação do reino, ou à semeadura da semente. Mas ainda, a parábola desafia os ouvintes a se perguntar que tipo de solo nós somos. Aqueles cujo coração está endurecido e que perderam o pouco que fizeram, não participam do reino messiânico, do qual estiveram à procura. Quem sabe os judeus estão implicados aqui, mas não só eles. E para esses a parábola é uma condenação, é um tipo de condenação na medida em que Jesus lhes quer salvar, mas eles concorrem com o salvamento que Jesus lhes quer dar e confiam em si próprios. Os que têm ouvidos para ouvir a quem mais é dado, e é disso que Jesus fala, os que têm ouvidos para ouvir, ou seja, a quem mais é dado, percebem e vivenciam o alvorecer da era messiânica, e para esses a parábola transmite os mistérios do reino. Eu digo de todo o meu coração, só o fato de estar aqui hoje à noite, de amar estar com vocês e louvar o nome do nosso Deus, de cultuar a sua santidade, de me render à sua palavra, deveria ser para nós, meus irmãos, motivo de muita gratidão, porque a nós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós podíamos estar no outro lugar, lançando nossa vida sobre outros fundamentos, fazendo outras escolhas, pensando em outras opções e filosofias de vida. Mas de alguma maneira Deus mudou nossa história, iluminou o nosso entendimento, nos regenerou e nos deu a conhecer que o reino de Deus já veio, mas que ainda virá plenamente um certo dia. Isso deve ser motivo de esperança e paz para cada um de nós. Aqueles cujo coração está endurecido e que perderam o pouco que fizeram, não participam do reino, do qual estiveram à procura. E para esses a parábola é sentença de condenação. Os que têm ouvidos para ouvir a quem mais é dado, percebem e vivenciam o alvorecer da era messiânica. Nas respostas variadas, meus irmãos, dadas aqui aos desafios das parábolas, o ato de julgamento de Deus e a sua autorrevelação em Jesus são vistos acontecendo exatamente da mesma maneira que os vários solos respondem à mesma semente, a mensagem sobre o reino. Não menospreze essa parábola, ela tem um significado profundo, prático, para cada um de nós. Ela não está aqui à toa. Ela nos diz coisas muito profundas a cada um de nós. Vejamos os versículos 14 e 15, que eu não vou ler, é uma citação de Isaías. Isaías aqui não recebeu ordem de transmitir essa acusação, porque o resultado era desejável, como se Deus quisesse que seu povo se perdesse. Mas porque, inevitavelmente, essas pessoas, insensíveis ao Evangelho e à sua palavra, sofreriam justa condenação. O Messias que vem para revelar o Pai só consegue ficar apático com o pouco senso espiritual que muitas pessoas têm, pois elas não querem se converter e ser curadas. Um texto no Novo Testamento que mexe conosco nesse particular é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que nós podemos projetar.
2 Tessalonicenses 2:11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. E é isso que é misterioso para cada um de nós. Como Deus faz? Quando Deus faz? Com que poder Deus faz? Como é que Deus vai restaurar e lidar com tanta injustiça, dor e sofrimento que a gente vê diante dos olhos todo dia? E agora, essa realidade é aumentada porque é trazida para dentro das nossas casas, pelas redes sociais. Como Deus vai lidar com isso? Mas, ao mesmo tempo, qual é o meu papel nesse reino que virá e que já está aqui entre nós? Qual é a minha vocação, minha função, meu papel, desde como marido, pai, vizinho, pastor, irmão em Cristo? Aí eu penso na minha função profissional, e são tantas as vocações que eu e você temos, como possibilidades de, cientes dessa revelação misteriosa do reino de Deus, poder compartilhar com os meus amigos e com quem está perto o amor de Deus e o seu evangelho. Vejamos os versículos 16 e 17. Os discípulos foram abençoados por Deus. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Os discípulos foram abençoados por Deus e receberam um privilégio acima da multidão, porque eles viam e ouviam. Inclusive, viam e ouviam o que muitos profetas e justos, como diz o versículo 17, ansiavam por ver, mas não viram. A referência é aos profetas e outros personagens do Antigo Testamento que eram justos diante de Deus. Pessoas que aguardavam a vinda do reino. E aqui não é possível esquecer de Simeão, que tomou Jesus nos braços, ou Ana mesmo. Na fala de Jesus, aqui há implicitamente uma afirmação cristológica e escatológica. Nenhum mero profeta poderia dizer tanto quanto Jesus disse. E essa era a expectativa dessa suprema revelação. Ainda que esses profetas e piedosos homens e mulheres do Antigo Testamento estão em sintonia conosco, igreja, hoje, ainda assim havia um limite para eles. Eles não podiam mais dizer, ou nem dizer perto do que Jesus teria a dizer. Portanto, a multidão da época de Jesus permanece alinhada com os deliberadamente cegos do Antigo Testamento, relatados nos versículos 14 e 15, textos fortes. E os discípulos de Jesus permanecem alinhados com os profetas. E se você lembrar do Sermão da Montanha, quando Jesus disse que a gente ia ser perseguido, quando mentindo dissessem todo mal contra nós, ele diz, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Nem todo ponto da parábola deve ser interpretado alegoricamente, meus irmãos. Nenhuma explicação, por exemplo, aqui é dada para o semeador, nem para o caminho, nem para o terreno pedregoso e nem para o campo distinto. Cuidado com a especulação. Os pontos alegóricos aqui acabam sendo decorrência natural da própria parábola. Mas o ponto geral é que a palavra do reino, ou mensagem do reino, versículo 19, tem recepção variada entre várias pessoas. E que durante esse tempo de dificuldade e frustração, parece que há um adiamento implícito enquanto a semente produz em alguns solos seus vários produtos.
Por isso, a interpretação exige que cada pessoa olhe para si mesma quanto a como ouve e acolhe a mensagem. Veja que um dos nossos pais disse, Crisóstomo: marque isso, rogo-te, que o caminho da destruição não é só um, mas há vários caminhos, e um bem distante do outro. Como o próprio texto nos mostra, há vários solos onde não há frutificação. Não nos confortemos por não nos perdermos em todos esses caminhos, mas que seja nossa dor em qualquer maneira que estamos perecendo. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ora, algumas pessoas ouvem a mensagem do reino, mas elas, como caminhos de terra endurecida, deixam a verdade e não permitem que ela penetre em seus corações. E antes que elas realmente a entendam, o inimigo, o diabo, o maligno, arrebata essa palavra. Essas pessoas não chegaram a ter uma experiência com Jesus. Pelo menos não de salvação. Nos versículos 20 e 21, quando aqui a semente é semeada em solo rochoso, como sendo aquela pessoa que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tendo raiz, logo essa pessoa se escandaliza. A pessoa que recebe a palavra de forma impensada pode mostrar sinais imediatos de vida e promessa de ser o melhor da colheita. E nós já vimos acontecer isso muitas vezes. Essa pessoa recebe a verdade com alegria, mas não tem raiz. E não tendo raiz não há fruto. E as pressões, problemas e perseguições externas, elas nos sobrevêm. Como o sol batendo numa planta sem raiz. Logo revelam como o solo é raso. Ele logo recebe a palavra com alegria, mas vejam agora também, logo também se escandaliza ou logo abandona essa palavra escutada. Esses discípulos temporários, Carson os chama assim, são sempre numerosos em tempos de reavivamento e também o eram no ministério de Jesus. Onde estão os discípulos de Jesus? Onde está a igreja de Jesus nos dias de hoje? Onde estará daqui a alguns anos? Diante do que a gente já hoje vê, que o mundo todo está enfrentando, as famílias, onde nós estaremos? É a pergunta talvez que Jesus possa fazer a cada um de nós. O versículo 22 nos fala de um terceiro tipo, ou grupo, onde a semente é semeada entre os espinhos, e é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e fascinações das riquezas sufocam a palavra e também ela fica infrutífera. É preciso prestar atenção nesse texto. Essa pessoa não ouve a palavra com alegria, como a anterior, do versículo 20, mas ela simplesmente nunca permite que a mensagem do reino controle a sua vida. A vida tem muitos outros compromissos que vagarosamente sufocam a esforçada planta, que nunca amadurece nem produz fruto. É Jesus quem conta essa parábola. Atenção. Os espinhos conflitantes resumem-se a duas categorias, conforme Jesus: preocupações deste mundo e fascinações das riquezas. E nós lidamos com esse tema, pelo menos o último, no domingo passado. A última categoria pode possivelmente ser traduzida por deleite da riqueza. Veja a nuance aqui. Uma dá ênfase a engano ou fascinação, aquilo que nos seduz. Um outro sentido possível de fascinações é deleite, é o gosto, é o prazer pela riqueza.
uma vez que no grego posterior, apatê, que queria dizer engano, veio depois a ter sentido de prazer ou deleite, e geralmente envolvendo o pecado, como nos mostra 2 Pedro 2,13. Ou seja, a ideia é clara. A preocupação com as coisas mundanas ou a devoção à riqueza destroem a vida espiritual. Eu vou repetir. A preocupação com coisas deste mundo ou a devoção à riqueza destrói a vida espiritual de uma pessoa. Quer ela saiba disso, quer ela não saiba. Quer os outros notem, quer os outros não notem. Nesse sentido, não há conciliação. Na semana passada nós lidamos exatamente sobre isso, sobre não ter dois senhores. E agora, sem buscar esse texto em específico, a gente desemboca num desafio que Jesus nos coloca. Vamos que a escolha aqui seja pela palavra engano ou fascinações e não prazer. Há uma advertência sutil aqui, quando essa palavra é aderida aos espinhos. O indivíduo pode não perceber a asfixia que está acontecendo. O indivíduo pode não perceber, e geralmente ele não percebe, a asfixia que está paulatinamente acontecendo. O que deve ser evitado aqui, Jesus diz, é a esterilidade, a falta de frutos, pois só a fertilidade indica a vida espiritual. Sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Versículo 23, finalizando. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. A parábola termina de forma positiva. Ao deixar para trás os tipos de solo, corações, pessoas, grupos, cuja característica é a dureza de coração, insensibilidade, falta de fé, vaidade, altivez e autojustiça, ele chega num tipo de grupo e pessoas que acolheram a palavra. E interessante que mesmo neste caso, há uma variação no grau de produtividade, 30, 60, 100 por 1. Eu acho isso de certa forma formidável, porque a fé nos coloca numa caminhada riquíssima, cheia de surpresas boas, cheia de lugar para nós também, com a graça de Deus, como Paulo disse, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. E eu repito de novo, essa costumeira dualidade na qual nós, igreja cristã, vivemos. Entre um Deus que faz tudo e eu distante, só o espero, e de um outro lado, eu sozinho tentando me fazer justo diante de Deus, mas o encontro dessa verdade, que Deus é tudo em todos e faz tudo em todos, me leva a me engajar no seu reino e na sua obra, com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Leia esse texto em casa de novo, por favor. Porque em dados momentos ele nos deixa nus. Ele nos provoca uma resposta, ele nos provoca a um posicionamento, ele nos provoca a pensar como é que a gente ouve a palavra e o que faz com ela e como a acolhe. Hoje, ao entrar por esse lugar, fiquei contente que o irmão me procurou querendo ouvir de novo a palavra de domingo passado e como era possível fazê-lo, porque eles foram para casa conversando a respeito daquela palavra. Aquela palavra que se enraiza em nós, que acabará nos nutrindo, orientando, estimulando e conduzindo na fé durante a semana. E não somente no templo. Meus irmãos,
A parábola, aqui tem 4 cenários. Ela mostra que a resposta não depende apenas da mensagem. É evidente que a semente é a mesma, mas depende da prontidão dos ouvintes. As 3 áreas improdutivas aqui são interpretadas como símbolos de diferentes tipos de ouvintes. Os que escutam, os que não escutam. Aqueles que escutam, mas cuja resposta é superficial, e os que estão preocupados com outras coisas. E é o resumo dessa parábola até aqui. Os que não escutam, os que têm resposta superficial ao Evangelho, como ele é revelado, e os que estão preocupados com outras coisas, e muitas outras. Aqui são relacionadas preocupações, ou fascinações, engano da riqueza, ou o próprio deleite. Por isso, os discípulos de Jesus hoje não deveriam ficar surpreendidos com esses tipos de resposta à pregação do Evangelho. Nem mesmo hoje nós podemos. Quando eu leio um texto como esse, não pense que eu fico conformado para entender um pouco melhor o mundo e cruzar os meus braços. Quando eu leio um texto como esse, pensando, quem são esses solos? Em quais solos eu me encaixo aqui? Como eu tenho reagido a tudo que Jesus tem falado e mostrado, e como eu tenho me sentido privilegiado a tudo que Jesus tem revelado e feito em minha vida, eu me sinto animado a contar essa boa notícia para que esses tenham solos revertidos e sobre eles faça resplandecer Deus sua luz e seu rosto de misericórdia e que estenda a sua paz sobre cada um deles. Porque é isso que nos move a fazer missão hoje. É isso que Jesus fez chamando os seus discípulos e enviando-os ao mundo inteiro. A cada pessoa. Meus irmãos, num mundo conturbado como o nosso, num mundo delicado como o nosso, é preciso que a gente reflita. Recentemente, agora mesmo, nessa semana, saiu uma pesquisa especificamente sobre Twitter e Facebook, mostrando que aquilo que mais dá engajamento, curtidas, é quando você recebe no teu feed alguma coisa com a qual você discorda. E com isso, chegou-se à conclusão de que se percebe que o que mais dá retorno aos investimentos é o engajamento. O engajamento é maior quando polarizado. Veja, nós estamos falando de mídias especificamente voltadas e orientadas para a polarização. E isso de tal maneira acontece, um dos pesquisadores é de Cambridge, que a gente esquece os defeitos que tem, vulnerabilidades que tem, mas a gente se entende como numa missão de destruir o oponente, o lado de lá. E esse tipo de pesquisa, que ainda é inicial, mas que já nos traz algumas evidências, mostra que o espírito deste mundo não pode ser o espírito da igreja. De que nós não podemos nos permitir que esse espírito nos promova nos relacionamentos ou medie os nossos relacionamentos. Acabei repostando no meu stories nessa semana o texto de uma mãe cuja filha, com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, dizia exatamente isso, que a filha estaria saindo daqueles canais que foram apagados. 14 anos de idade, mais de 2 milhões de seguidores. Eu não me dei ao trabalho de olhar o que ela fazia, até porque não era possível, tinha sido apagado já. Mas interessantemente, aquela mãe, não sei se é cristã, mas ela teve a consciência de que a sua filha com 14 anos estava sendo criada não a partir dos valores de casa e da sua individualidade, mas a partir da projeção dos outros, dos fãs, e aí vai, como que eles queriam que ela fosse e funcionasse. Quem somos nós?
Para onde a gente está caminhando? Que espírito a gente segue? Meu irmão, quem é que orienta você? Quem é que orienta você no seu papel de pai, de mãe? Eu comentava com a minha esposa esses dias, quando a gente, enquanto pastor, chama alguém da comunidade para conversar, às vezes isso é tão incomum que quando você chama, a pessoa já vem desconfiada, como se ela fosse tomar um puxão de orelha, ou alguma advertência, ou ela fosse ser exposta. Nós não estamos acostumados a alguém que cuide de nós, nós não estamos acostumados a conversar com alguém que nos possa ajudar. Nós vivemos por nós mesmos. E quando você se propõe a sentar e conversar sobre coisas as mais cotidianas, de como ajudar alguém a viver uma vida melhor, geralmente há uma certa reserva e desconfiança, como se presumisse que eu tinha que me virar, que eu tinha que dar conta de mim mesmo. Olha o que o Novo Testamento fala, por exemplo, sobre as irmãs mais jovens que se inspirem nas mais velhas. Quantas são as vezes hoje que irmãs mais novas procuram irmãs mais velhas sobre como ser uma esposa, uma mulher, uma profissional, uma mãe. Essa ruptura nas gerações, que é uma ruptura da tradição cristã, que é reforçada por esse valor humano hoje, ou humanista, tão propagado em nossos dias. Cada um por si. Ninguém se mete comigo, eu tenho a minha vida. Tem roubado de nós algumas características de corpo de Jesus, de irmãos em Cristo, de família de Deus. Eu digo isso com muita dor. Essa parábola nos desafia a muitas coisas, meus irmãos. Essa parábola fala do coração, das coisas mais importantes para cada um de nós. Essa parábola mexe com aquilo onde nosso coração está apegado. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então eu, diante desse texto, que me lê, que lê minha esposa, que lê meus filhos, e que lê a cada um de nós, porque é a palavra de Jesus, dirigida a nós, com amor, procurando nos ajudar, nos orientar, nos confrontar se necessário. E ela nos provoca a uma posição, a uma escolha, a um caminho a seguir. Eu tenho certeza que ninguém vem a esse culto de domingo para ouvir um sermão, preocupando-se somente depois com o próximo domingo e sobre o próximo sermão. O Evangelho é o Evangelho de Jesus, por meio de quem nós fomos criados. Ele não só nos redime, o Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho por meio de quem nós fomos um dia criados e para finalidades específicas num mundo controverso como o nosso. Cuide de tua casa, cuide de tua família. Cuide de teus filhos. Acompanhe o que eles estão fazendo nas redes sociais. Uma vez eu procurei um pai sobre esse assunto, ele disse, eu não entendo desses assuntos. Você não tem essa escolha. Você não pode dizer isso. Você tem um filho, uma filha, que nasceram num mundo onde isso não se discute, ele já é um jeito de ser. Então você precisa conhecer onde seu filho está, como ele está sendo criado, moldado, formatado por esse sistema. Você lembra de Paulo? E aqui eu concluo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a vontade de Deus para nós é dura, difícil, porque a mente não foi renovada. Aí a gente vira legalista.
Aí a gente cai na hipocrisia. Aí a gente não consegue viver a fé cristã enquanto uma caminhada com Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Então eu quero te desafiar hoje à noite. E essa parábola, eu quero que você preste bem atenção nisso. Ela provoca reflexão. Mas a gente também pode ler um texto como esse, ou ouvir uma mensagem como essa, e agir como se nada tivesse acontecido. Pense a respeito. Essa parábola é totalmente atual. As pessoas vêm e vão, compram e ajuntam, fazem planos. E nem pensam se Deus quer ou se Deus consente. A gente vive com uma confissão cristã e uma fé secular. A gente tem linguagem de crente e coração humanista. Nós precisamos que Jesus nos ajude hoje. Precisamos que Jesus nos ajude hoje. Que tenha misericórdia de nós. Que sonde nosso coração. Que sonde nosso coração. Imagina você usar uma rede social que foi pensada para polarizar. E você está lá. E às vezes até brigando com outros irmãos. Querendo defender o teu ponto de vista à custa do outro. Imagina uma rede social que entendeu que o engajamento maior se dá quando a gente briga. E nós estamos nisso. E nós estamos nisso e achamos o quê? Que isso não nos afeta? Que a gente é imune a isso? Que os nossos filhos sabem de tudo? Não, pai, não, mãe, isso aí não me afeta. É óbvio que somos afetados. O tempo todo. O tempo todo. Eu confesso, eu leio esse texto aqui, eu fico pensando hoje, o que Jesus quer dizer a nós hoje? Quem nós somos aqui? Que tipo de libertação Jesus quer executar em cada um de nós? De plena liberdade, de transformação, de perdão e de cura. Eu vou repetir isso. Quando eventualmente um pastor procurar você para conversar, é o que todo pastor devia fazer. Isso é cuidado. Ou a gente acha que está pronto. Ou nós achamos aqui nesse lugar que estamos prontos. Qual o significado da educação cristã, do crescer? A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, deixando a vida de menino e prosseguindo para o alvo. Isso às vezes não se dá numa mensagem, isso às vezes acontece também num bate-papo, num auxílio próximo, onde o pai, a mãe, os filhos abrem o seu coração. É nisso que eu acredito. É nisso que a Igreja do Caminho acredita. Que Deus quer nos curar. Que Deus quer nos ajudar, nos ensinar, nos santificar, inclusive por meio de uns e outros. E eu te convido a ter um coração receptivo. Um coração que acolhe. Um coração que é coração de irmão em Cristo. Família de Deus. Onde pertencemos uns aos outros. Eu sei que talvez você possa não estar acostumado que alguém lhe procure para ver como é que você está. Muitas vezes notamos as ausências de alguns irmãos e telefonamos, e a pessoa, o que o senhor quer? Quero saber como é que tu está. Aí você vê que a pessoa não está acostumada mesmo. Está faltando alguma coisa lá? Não, só você. Então, baixa a tua cabeça comigo hoje à noite.
Peça que Jesus fale ao teu coração, já como continua e começou a falar por meio dessa palavra. É uma palavra desafiadora, uma palavra, imagina, que lida com a nossa reação ao que Ele faz, ao que Ele vai fazer, ao que Ele já fez. É uma palavra que se importa, que se dá o trabalho de nos ler, de nos examinar, de nos ajudar. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, certeza. Vale a pena servir a Deus. É recompensante. Como diz aqui, bem-aventurados aqueles cujos olhos veem. Bem-aventurados os ouvidos de vocês porque ouvem. Porque justos e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Isso é um privilégio, meu e o seu. Aproveite a sua vida. Aproveite a fé que Jesus deu a você, o novo nascimento que Ele gerou em você, o Espírito que Ele derramou em você. E viva realmente uma vida feliz. Com lutas, tribulações, sim. Mas com Jesus. Nosso Deus e o nosso Senhor. Pai, nesta noite nós, na Tua presença, nada podemos esconder, na Tua presença nada é oculto. Tu conheces tudo a nosso respeito. Antes que a palavra nos chegue à boca, Tu a conheces tudo. Como é bom se relacionar com Deus que sabe antes de que falemos quem a gente é. Nos leva a entender o Teu amor, Teu cuidado com cada um de nós. Nos leva a entender e a estender isso para a vida do nosso irmão e da nossa irmã. Ajuda essa comunidade, ajuda as famílias que aqui estão. Desde as crianças, adolescentes, jovens, mais velhos. Vem cuidar de nós, Jesus, e dos nossos corações. Nossa palavra para Ti é: eis-me aqui, sim. Que venha o Teu reino, que se faça a Tua vontade na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe os pecados. Que o Senhor nos perdoe a dureza de coração, a obstinação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a Sua palavra nos transforme. E frutifiquemos a 30, 60, 100 por um. Vivendo aquilo para o que fomos criados. Experimentando aquilo para o que fomos designados. No lar, no trabalho, na família. E contando sempre com a Tua graça e com Teu favor. No nome de Jesus nós oramos.